Os inovadores e criativos que atuam e agitam o mercado piuiense. Vem aí a lista oficial do Prêmio Inovadores e Criativos Piuí 2017. Você vai conhecer os empreendedores e profissionais que usam a criatividade para turbinar as vendas, esquentar os negócios e derrotar a crise. Prêmio Inovadores e Criativos Piuí 2017. Uma iniciativa do PTV para valorizar o oportunismo de mercado e o dinamismo profissional na Cidade Carinho. Muito bem, o PTV está quase começando. O programa de hoje está bom, está movimentado. Mas antes eu quero aproveitar essa pré-abertura para dar uma palavrinha com você sobre o Prêmio Inovadores e Criativos Piuí 2017, que é a mais nova promoção do Piuí na TV, com o objetivo de apontar, valorizar e homenagear aqueles empresários, aqueles profissionais liberais e aqueles prestadores de serviços que inovam e criam novidades no mercado piuiense. Essa gente criativa, ousada, inovadora, que tenta, que inventa e acrescenta novidades ao comércio, à indústria e ao setor de prestação de serviços em Piuí. Na verdade, esses inovadores e criativos modernizam, eles dinamizam e esquentam o mercado piuiense. Eles inovam no jeito de fazer, no jeito de atender, de conquistar o cliente, no jeito de anunciar, de servir ao mercado. E isso é muito bom para nós. Quanto mais gente inovadora e criativa, melhor para o mercado piuiense. E bom, até aqui os piuienses já indicaram ao PTV mais de 60 nomes. Enfim, aqueles que movimentam o mercado com a sua criatividade. Então é isso. O PTV está procurando os ousados, os criativos do mercado. Gente que movimenta o seu negócio, a sua loja, a sua empresa com um jeito diferente de ser empreendedor. E se você conhece alguém assim, indica o nome dele para o PTV. E o resto é com a gente. Um grande abraço. E lembrando que a lista dos inovadores e criativos do mercado piuiense sai em março. Portanto, grande abraço e vamos ao PTV de hoje. Piuí na TV, a Cidade Carinho passa por aqui. Piuí na TV. Olá Piuí, olá Oeste Mineiro, olá você, nosso telespectador internauta que toda semana nos acompanha aí pelo Piuí TV, o canal do PTV no YouTube, em tantas localidades do Brasil e do mundo. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Está começando o PTV do dia 23 de janeiro e começando bem. Então roda aí a nossa vinheta, Diego Fernandes, a vitrine do empreendedorismo. Roda lá.
PTV começa hoje com uma pauta que eu considero super importante para a economia piauiense. Nós vamos começar falando sobre as boas coisas que estão acontecendo para o setor de turismo em Piauí. Porque há anos o PTV vem insistindo com todos os prefeitos que passaram pelo Palácio 20 de Julho, a gente vem insistindo que o PTV e toda a mídia piauiense que Piauí precisava acordar para o seu potencial turístico, acordar para a criação de políticas de incentivo ao turismo, de planejamento, de campanhas de atração de visitantes, de apoio aos empresários do setor, porque o turismo, todo mundo sabe disso, pode ser um canal de para trazer muito dinheiro novo principalmente, para a economia de Piauí. E Piauí, é claro, tem muito o que oferecer ao turista. Nós temos a oferecer turismo gastronômico, come-se muito bem em Piauí, turismo de eventos, turismo de compras, com esse comércio que nós temos, turismo rural, turismo religioso, ecoturismo, bons hotéis, bons restaurantes, muita hospitalidade, além de Piauí ser não mas o melhor, o mais bem dotado de infraestrutura e mais aparelhado, completo, portal de entrada para os 2 destinos turísticos mais procurados de Minas Gerais na atualidade, que são o Parque da Canastra e o Lago de Furnas, o nosso Mar de Minas. Então, aconteceu que agora, nos últimos dias, surgiram 2 boas novas iniciativas, e iniciativas oficiais, é bom que se diga, uma do prefeito Deco de Mello propondo a criação, isso ainda está em elaboração, é lógico, nós estamos adiantando aqui, mas o prefeito Deco está propondo a criação do Grupo de Apoio e de Fomento ao Turismo em Piauí. E a outra iniciativa é do vereador Júnior Boi, que acaba de entrar na Câmara com um projeto de lei propondo a criação da Secretaria Municipal de Turismo. Portanto, 2 iniciativas oficiais que, sem nenhuma dúvida, até muito bom, porque uma do Legislativo, a outra do Executivo, que sem nenhuma dúvida irão inaugurar oficialmente, irão dar a partir do start de forma séria, de forma profissional e planejada nos negócios do turismo em Piauí. Por isso, semana passada nós conversamos com o prefeito Deco de Mello e com o vereador Júnior Boi para saber deles em que pé estão essas propostas que interessam muito ao município e às empresas de Piauí. Portanto, vamos lá com a nossa entrevista. Bom, Deco, eu gostaria que você começasse me falando sobre essa ideia da montagem desse grupo de apoio e fomento ao turismo em Piauí. Luciano, Piauí já teve uma proposta aí, há tempos atrás aí, de ser o portal da Serra da Canastra e do Lago de Furnas. Então é uma oportunidade agora da gente colocar isso em prática. E nós, nessa visão que a gente tem com o turismo, uma das primeiras medidas que nós vamos tomar é voltar a pertencer ao circuito da Nascente das Gerais. Já estamos em contato lá com o presidente do circuito, isso aí vai se concretizar por esses dias. E a nossa intenção também é envolver a comunidade, principalmente as pessoas mais ligadas ao processo turístico, né, que são a associação comercial, os comerciantes, né, representantes aí de agência de turismo e outros mais aí que com o tempo aí a gente vai detectar quem é que pode nos ajudar nessa empreitada. Nós temos interesse, né, de revitalizar, né, vários acontecimentos que já aconteciam em Piauí e hoje não acontece mais. Por exemplo, o encontro dos motociclistas,
que sempre acontecia em abril, e parece que o ano passado já não teve. Então nós vamos revitalizar isso, porque nós temos exemplos de cidades vizinhas aqui que estão aí muito bem nesses encontros aí, que traz realmente divisas para o município. Outra coisa que a gente vai também, né, dar uma incrementada, nós temos aqui, né, o Dia do Evangélico, que é dia 21 de abril, já teve uns encontros aqui, nós vamos reativar, né, incentivar que isso aconteça. Ou seja, a prefeitura vai fazer a parte dela, né, claro. Justamente, porque esses eventos, assim, eles não acontecem, Luciano, se a prefeitura realmente não for parceira, né? Justamente, a prefeitura sendo parceira, isso aí acontece. E a gente quer, com o tempo, né, isso aí se tornar parte do calendário efetivo de eventos na região, né? Porque esse encontro dos motociclistas, os que já aconteceram aí, foi muito frequentado pelos motociclistas, que são um grupo unido, gosta desses encontros, né? E é um turismo que não traz problema, né? E é isso que nós queremos, é uma indústria sem poluição, né? Muito bem, e a gente tem dito sempre que o Deco, como prefeito, ele tem a possibilidade de utilizar toda a experiência dele de empresário, né? Que tem aí uns 40, 50 anos, que o Deco e os seus irmãos, a sua família, trabalham exatamente aí no coração da prestação de serviços ao turista, que é hotel, restaurante e supermercado. Então você sabe muito bem o aumento do número de visitantes numa cidade pode trazer para o comércio, né, Deco? Justamente, a gente já tem uma longa experiência assim, nós sempre trabalhamos nessa área de receber as pessoas, né? E Piuí tem esse dom, né? Porque nós temos uma prestação de serviço em Piuí muito boa, de borracheiro a taxista, né? Nós temos aí lojas bonitas, lojas, né, que não perde nada para as lojas de capital. E temos aí um hospital de referência e várias outras situações aí que Piuí realmente encaixa muito bem sendo o portal, né, do turismo aqui na nossa região. Piuí tem total capacidade para isso, temos vários barzinhos que atendem muito bem. Quer dizer, eu acho que falta mais realmente a gente conscientizar, né? Para a gente se tornar uma cidade para receber o turista, a gente tem que às vezes até mudar o horário de comércio, as lojas ficam abertas até mais tarde, mas isso aí com o tempo elas vão conseguir. Muito bem, então é isso aí, parece que está começando, o turismo em Piuí está começando a ser levado a sério. Isso é muito importante porque nós temos 4 anos para fazer esse trabalho, né, Deco? Então é isso aí, e agora nós vamos lá na Câmara conversar com o vereador Júnior Boi, que também está mexendo com alguma coisa a respeito da exploração do turismo em Piuí. Obrigado, Deco. Ô Boi, fala um pouquinho sobre esse seu projeto. Não é bem um projeto, é uma indicação ao Poder Executivo de montagem da Secretaria Municipal de Turismo, não é isso? Fala um pouquinho disso. Onde é que você quer chegar com isso? Qual é que é a ideia? É isso mesmo, Luciano. De antemão que a gente conhece aí o potencial que tem a nossa região turística, onde nós somos uma cidade polo e estamos aqui entre a Serra da Canastra e o Lago de Furnas. E a gente vê, Luciano, que os turistas têm vindo muito à nossa região. E nós estamos percebendo que o turista ele está passando de um lado para o outro e que não está ficando aqui na nossa região, né, como se diz, na nossa cidade Piuí. Então, o objetivo dessa indicação, né, que a gente quer que o nosso prefeito examine com carinho e que dê um apoio para a comunidade nesse projeto, é que o objetivo é que a população, né, os turistas, os nossos visitantes, que eles fiquem na nossa cidade, que ele hospede aqui, ele vai visitar a região,
e à noite ele... Fazer um peão aqui. Isso, ele está de volta. Então ele vai conhecer o Lago de Furnas, ele vai conhecer a região da Serra da Canastra, e à noite ele volte para a nossa cidade. E com isso vai gerar, né, emprego, vai gerar renda, então vai assim, com certeza melhorar a qualidade de vida, né, da população, né, de Piuí. Atenção para o novo horário do Piuí na TV a partir do dia 1º de janeiro. Segunda, quarta e sexta, 9 da noite. Piuí na TV. Oferecimento Stalo Supermercado. Agora 3 lojas para melhor servir a família piuiense. Empresário, torne-se um associado da ACE, Associação Comercial e Empresarial de Piuí. Fortaleça o empresariado piuiense e passe a contar com o apoio de uma entidade forte na luta pelo desenvolvimento do comércio, da indústria e das atividades produtivas do município. Associação Comercial e Empresarial de Piuí. É preciso usar para sentir a força da nossa entidade. Contabilidade e assessoria contábil para empresas e pessoas físicas. Contabilidade Coutinho, 20 anos de experiência. Contabilidade Coutinho. A credibilidade faz a diferença. Melhores da cidade. Os endereços imperdíveis do comércio piuiense. Mandacaru, exclusiva Morena Rosa. Charme e elegância em um só endereço. Glamour Acessórios, o detalhe que faz você brilhar. Clínica Veterinária Paraíso Animal. Tratamento VIP para o amigo de estimação. Raco Cosméticos, nova loja e espaço de beleza. Ótica Objetiva, veja a vida com bons óculos. Melhores da cidade. Os endereços imperdíveis do comércio piuiense. Piuí na TV. Oferecimento Stalo Supermercado. Agora 3 lojas para melhor servir a família piuiense. Bom, muito bem. Então, como você viu aí no bloco de abertura, pela primeira vez na história o turismo começa a ser levado a sério em Piuí, o que já não era sem tempo. E vem em muito boa hora mesmo, porque coincide com a posse de outros 3 prefeitos da região, que também chegam com o propósito de implementar, de alavancar o turismo em seus municípios, não é? Porque são municípios, são cidades que possuem algumas das maiores atrações turísticas da nossa região e de Minas Gerais. Eu estou falando do Ailton Costa Faria, o nosso popular Sapim, prefeito reeleito, portanto reconfirmado pela população de Pimenta, essa cidade privilegiada que é dona de uma parcela de um quinhão maravilhoso do Lago de Furnas, o nosso Mar de Minas. Eu estou falando também do Samuel Alves de Matos, o prefeito eleito de Vargem Bonita, um administrador que chega para mudar tudo, disposto a atacar com muita força o setor de turismo. E Vargem Bonita, todo mundo conhece, é a cidade mais lendária e cheia de encantos, de mitos e tradições das imediações ali das nascentes do Rio São Francisco, o nosso velho Chico. E eu estou falando também de São Roque de Minas, onde a população confirmou a sua vontade nas urnas e deu um novo mandato ao prefeito Roldão Faria, que também chega com o propósito de dinamizar o turismo na sua cidade, em São Roque de Minas, que é considerada hoje, olha só, isso é muito importante, a capital mundial do queijo canastra, essa iguaria mineira, oeste mineira, que já está sendo valorizada na França e em tantos países do mundo.
Então esses 3 prefeitos assumiram no dia 1º de janeiro, juntamente com as suas câmaras municipais, e trazendo todos eles no seu projeto de governo o propósito de valorizar o turismo nos seus municípios, e que, sem nenhuma dúvida, estão, pela situação geográfica de todos eles, são prefeitos que estão com a faca e o queijo na mão. Muito bem, vamos então a um pequeno flash do ato de posse de cada um desses 3 prefeitos, começando com o Ailton Costa Faria, o nosso popular Sapim, prefeito reeleito do município de Pimenta. A sua vice é Rosilene Inácio de Oliveira. Como todos os demais prefeitos brasileiros, Ailton, Sapim e Rosilene foram empossados no dia 1º de janeiro, juntamente com os 9 vereadores da nova bancada da Câmara de Vereadores de Pimenta, numa cerimônia muito prestigiada por autoridades e pela população em geral. A solenidade aconteceu na Praça de Esportes da cidade e o Ailton Sapinho assumiu com essa promessa e esse propósito de continuar sendo prefeito 24 horas, tempo integral. E Pimenta, sempre lembrando, é hoje um dos principais destinos turísticos da área do Lago de Furnas, um município com grande potencial turístico e intensa atividade rural também. Portanto, um grande abraço e os nossos votos de sucesso ao nosso querido Ailton Sapinho, e muito sucesso mesmo aí, Sapinho. Bom, muito bem, vamos seguindo com os novos prefeitos do turismo no Oeste Mineiro. O nosso próximo focalizado é o prefeito estreante de Vargem Bonita. Estreia com chave de ouro, uma votação estupenda, né? E vai governar essa cidade que é aquela joia encravada bem ali no sopé da Serra da Canastra. E o novo prefeito de Vargem Bonita, o odontólogo Samuel Alves de Matos, né, a vice-prefeita Alia Picardi Faria e os vereadores da nova Câmara, que elegeu o Edgar Alves da Costa para a presidência do Legislativo, foram empossados numa cerimônia que aconteceu no Centro de Eventos Municipal, na manhã do dia 1º de janeiro. O prefeito Samuel Alves de Matos, um dos mais jovens do estado, foi candidato único e recebeu quase 90% dos votos. Em números percentuais, Samuel de Matos foi o prefeito mais votado aqui da micro-região de Piuí. E Samuel chega com fome de gol, né? Entre as suas prioridades está trabalhar muito para alavancar o turismo em Vargem Bonita, que é a primeira cidade, é um privilégio, que é a primeira cidade banhada pelo Rio São Francisco e é também a rota de acesso, a rota de entrada para a Cachoeira Cascadanta, a imperdível primeira queda do São Francisco e dezenas de outras atrações ali do Vale da Canastra. E muito bem, e agora fechando o nosso tripé dos prefeitos do turismo no Oeste Mineiro, eu quero registrar também a posse de Roldão Faria Machado, outro prefeito da região, que, como o Ailton lá em Pimenta, teve a sua atuação no primeiro mandato, né, referendada mais uma vez nas urnas de outubro agora. O Roldão teve como companheiro de chapa o vice Glauber Rayane Faria e a presidência do novo Legislativo São Roquense ficou com o vereador Ilho Rodarte Faria.
Prefeito Roldão concorreu com outros 2 candidatos e obteve cerca de 47% dos votos válidos, ficando bem à frente do segundo colocado. E como os demais prefeitos da região, Roldão Faria está otimista, muito entusiasmado com a ideia de investir pesado no turismo na sua cidade, que possui, além de tantos outros atrativos para o ecoturismo, né, como todo mundo sabe, São Roque de Minas possui o título intransferível, é só dela, de capital mundial do queijo canastra. Portanto, é outro município de grande potencial. Por isso, fica aqui o nosso abraço ao prefeito Roldão, desejo de muito sucesso, e também para os demais prefeitos, né? Samuel de Matos em Vaz Bonita e o prefeito Ailton Sapinha em Pimenta. Muito sucesso mesmo para vocês, muita saúde, muita garra para todos vocês. Está chegando a hora. Em março, o Piuí na TV vai contar pra você quem são os inovadores e criativos que atuam e agitam o mercado piuiense. Vem aí a lista oficial do Prêmio Inovadores e Criativos Piuí 2017. Você vai conhecer os empreendedores e profissionais que usam a criatividade para turbinar as vendas, esquentar os negócios e derrotar a crise. Prêmio Inovadores e Criativos Piuí 2017. Uma iniciativa do PTV para valorizar o oportunismo de mercado e o dinamismo profissional na Cidade Carinho. Piuí na TV. Oferecimento Stalo Supermercado. Agora 3 lojas para melhor servir a família piuiense. O trabalho do farmacêutico abrange vários papéis, mas tem um único objetivo: cuidar da saúde. Em cada medicamento que alivia as dores da humanidade, em cada fórmula, comprimido, xarope ou cápsula, está presente a ciência do farmacêutico. Sem ele, não há remédio. Ser farmacêutico é transformar substâncias em diagnósticos e medicamentos em cura. É colocar na fórmula que prepara e no trabalho que realiza o conhecimento e o amor pelo ser humano. É ser produtor de bem-estar, manipulador da cura e administrador da vida. 20 de janeiro, Dia do Farmacêutico. Homenagem da rede Far Melhor. E agora vamos falar do self-service mais completo de Piuí. Se você estiver de regime, não assista. São cenas fortes para quem está de dieta. Estamos falando do Restaurante Stalo. 30 anos de boa comida. Diariamente 16 pratos quentes e 16 pratos frios no buffet. Churrasquinho na brasa, 6 variedades de sobremesa e toda a cortesia e o bom atendimento de quem possui 30 anos de tradição. Restaurante Stalo, tão bom quanto a comidinha da mamãe. Atenção para o novo horário do Piuí na TV a partir do dia 1º de janeiro. Segunda, quarta e sexta, 9 da noite. Piuí na TV. Oferecimento Stalo Supermercado. Agora 3 lojas para melhor servir a família piuiense. Bom, está na hora da palavra do especialista, que a partir de agora deixa de ser simplesmente aquela sessão de pergunta e resposta para se transformar numa sessão mais abrangente, com mais espaço para os especialistas de ponta da Cidade Carinho participarem aqui com a gente. Na sessão de hoje, por exemplo, nós teremos um nutricionista, uma psicóloga respondendo dúvidas dos telespectadores, teremos um farmacêutico falando sobre a sua profissão e o seu trabalho em Piuí, comemorando o Dia do Farmacêutico, 20 de janeiro. E para encerrar, teremos ainda uma entrevista com um advogado que defende a causa
dos canastreiros na sua demanda contra o governo federal. Então vamos que vamos e roda a vinheta. Muito bem, começamos então com a pergunta enviada pela Mônica aqui de Piuí para o nutricionista Felipe Andrade. A Mônica quer saber quais os alimentos indicados para quem deseja perder ou diminuir a barriga. Então vamos lá com o doutor Felipe Andrade com essa curiosidade que é de muita gente. Boa pergunta. Então, Mônica, não existe um alimento milagroso ou algo milagroso que faz perder ou diminuir a barriga. Para diminuir a barriga, precisa entrar no processo de emagrecimento, então a gente tem que alimentar menos, né? Entrar em déficit calórico. Mas, e a escolha dos alimentos é muito importante. Então tem que ser alimentos com pouca gordura saturada, né? Bastante proteína boa, que são o frango, o ovo, o peixe, carne de boi magra. E os vegetais em si, que são fontes de vitaminas, fibras, né? Esses são os alimentos que ajudam aí a gente secar um pouquinho aí, tanto gordura visceral, subcutânea e a da barriga também como um todo. Isso aí, portanto, o esclarecimento do Dr. Felipe para a Mônica. E agora vamos a outra pergunta muito importante que chegou de um pai preocupado com o comportamento do seu filho de 13 anos, que, segundo ele, está viciado no telefone celular. Fica conectado 24 horas, se deixar, desde a hora que acorda e às vezes até a madrugada. Bom, doutora Maria Isabel, e aí, qual é a saída para essa dependência? Eu acredito que o celular é uma coisa muito importante hoje até para os pais, porque ele dá a oportunidade de você gerenciar seu filho, de saber onde ele está. Então, é um aparelho que é muito importante nos dias de hoje. Mas o excesso dele causa essa dependência e causa também uma dificuldade no relacionamento interpessoal. Né? O adolescente que fica só no celular, ele é uma pessoa que tem dificuldade de conviver socialmente com as outras pessoas. Ele conversa somente pelo WhatsApp. Ele conversa sem olho no olho, sem estar perto. Ele perde a coragem quando está junto, né? Então, tem que preocupar com essa história. Tem que preocupar com como que está o relacionamento dele com os colegas. Né? Como é que ele está se comportando? Ele sai, ele encontra os colegas, ele faz programa com esses colegas ou não? Ou ele só fica nesse celular? Isso é muito importante ser observado. Agora, o celular, à noite, a mãe tem que observar sim, porque às vezes a criança não dorme, o adolescente não dorme. Então, às vezes, pedir para que desligue à noite. Não precisa ter celular à noite, né? Impedir esse tipo de coisa, né? Eu acho que é importante, sim. Mas hoje o que a gente vê não é só o adolescente com celular. A gente vê em bares, a gente vê em restaurantes, os pais junto com os filhos e todo mundo no celular. A mãe, o pai, o filho, né? Então, esse exemplo que você dá, que você chega em casa e tem que ficar no celular, que você chega em casa e nem conversa, porque você tem que ver as mensagens que veio para você, essa também é uma relação que tem que se pensar. Então, não é só os meninos, não. Né? É os meninos também. Bom, muito bem, está aí, portanto, o esclarecimento da nossa psicóloga. A gente sabe que o problema é grave e que às vezes não tem uma saída fácil, né? Mas vamos seguindo. Dia 20 de janeiro é o dia do farmacêutico e por isso o Piuí na TV abre espaço hoje, aqui na Palavra do Especialista, para um depoimento de um representante dos profissionais de farmácia em Piuí. Por sinal, um dos mais respeitados e bem-sucedidos farmacêuticos da nossa comunidade.
Então vamos lá, portanto, com o doutor Matheus Santos Soares, o Matheus da Barufarm, e as suas considerações comemorativas, né, sobre a profissão de farmacêutico. Vamos lá. Enquanto farmacêutico, a profissão, né, para se formar, a gente passa por diversas áreas de concentração, desde química, biologia, física, especificamente, entrando para as áreas mais específicas, como farmacologia, farmacodinâmica e as situações técnicas, né, muito específicas de acordo com a ramificação. A farmácia, ela permite também um leque muito grande de especialidades, né, onde o profissional pode desenvolver, dentre, por exemplo, ser um farmacista, um proprietário ou um funcionário de farmácia, né, assumindo a responsabilidade técnica por farmácia, desde que sejam alopáticas quanto homeopáticas, e também trabalhar como drogaria. Além disso, assumir responsabilidades em laboratórios de análises clínicas, enfim, várias outras situações, como indústrias de medicamentos, indústrias de alimentos, uma série de situações de enzimologia. Então, é bem amplo o leque da nossa profissão. O curso de farmácia é uma profissão, né? Não vou chamar de curso, uma profissão muito interessante, não só para se fazer, mas para se exercer, né? Porque você tem também uma atribuição além de mercado, mas você lida com o mercado de saúde junto com a população. Então você trabalha com o ser humano, ajudando ele a adquirir ou complementar aquilo que ele fez com o médico ou com o terapeuta, aquele atendimento que foi primário, que foi encaminhado para a farmácia. Enfim, é um curso que realmente traz muita satisfação para quem gosta, né? Me formei em Alfenas em 96, já estou indo para 20 anos formado, e pós a formatura já vim para a cidade de Piuí, onde montei a primeira unidade na Rua Santo Antônio, que é a primeira unidade que eu tenho. Abri inicialmente como drogaria, e depois, com o passar do tempo, observando a demanda, aí montei o laboratório de manipulação alopática, depois fiz uma especialização em homeopatia, comecei a manipular fórmulas homeopáticas e aí fui desenvolvendo, e hoje estou muito voltado para fitoterapia e homeopatia, por conhecer, entender como um sinal de cura realmente para as pessoas, né, com menos efeitos colaterais e com muito maior efetividade. Hoje eu sou membro da Liga Médica Homeopática Internacional e da Associação Brasileira de Farmacêuticos Homeopatas. É isso aí, então, parabéns para o Matheus, parabéns a todos os farmacêuticos de Piuí, esses profissionais tão importantes na vida de todos nós. Parabéns pelo seu dia. E agora nós vamos para o comercial, mas não sai daí não, que no próximo bloco eu converso com o advogado José Donizete Gonçalves, ele que representa o grupo dos canastreiros nessa demanda contra o governo federal, que já dura 15 anos. Daqui a pouquinho, logo após os comerciais, fechando a palavra do especialista. Até já. O trabalho do farmacêutico abrange vários papéis, mas tem um único objetivo: cuidar da saúde. Em cada medicamento que alivia as dores da humanidade, em cada fórmula, comprimido, xarope ou cápsula, está presente a ciência do farmacêutico. Sem ele, não há remédio. Ser farmacêutico é transformar substâncias em diagnósticos e medicamentos em cura. É colocar na fórmula que prepara e no trabalho que realiza o conhecimento e o amor pelo ser humano. É ser produtor de bem-estar, manipulador da cura e administrador da vida. 20 de janeiro, Dia do Farmacêutico. Homenagem da rede Far Melhor. Está chegando a hora. Em março, o Piuí na TV vai contar pra você quem são os inovadores e criativos que atuam e agitam o mercado piuiense. Vem aí a lista oficial do Prêmio Inovadores e Criativos Piuí 2017.
Você vai conhecer os empreendedores e profissionais que usam a criatividade para turbinar as vendas, esquentar os negócios e derrotar a crise. Prêmio Inovadores e Criativos Piuí 2017. Uma iniciativa do PTV para valorizar o oportunismo de mercado e o dinamismo profissional na Cidade Carinho. Piuí na TV. Oferecimento Stalo Supermercado. Agora 3 lojas para melhor servir a família piuiense. Problema na sua bike? Bicicletaria Nossa Senhora Aparecida. A bicicletaria do Joãozinho, o clínico geral das bikes. Atenção para o novo horário do Piuí na TV a partir do dia 1º de janeiro. Segunda, quarta e sexta, 9 da noite. Piuí na TV. Oferecimento Stalo Supermercado. Agora 3 lojas para melhor servir a família piuiense. Muito bem, de volta com a palavra do especialista e agora eu quero contar uma pequena história regional. Há mais ou menos 15 anos, um grupo de aproximadamente 300 proprietários de terras situadas numa área litigiosa do Parque Nacional da Serra da Canastra, uma área que ainda não foi legalmente regularizada. Então esse grupo, há mais ou menos 15 anos, demanda na justiça contra o governo federal pelo reconhecimento do seu direito de propriedade. É uma demanda complicada e antiga, né? E desde que essa demanda começou, o advogado piuiense José Donizete Gonçalves é um dos defensores do chamado Grupo dos Canastreiros, um grupo que acaba, aliás, de conquistar agora, há 2 semanas, na Justiça Federal, uma vitória parcial, porém muito importante nessa sua luta, nessa sua demanda. Os proprietários estão comemorando essa vitória e estão bastante otimistas com as chances de uma vitória mais ampla e mais completa no futuro. Mas para esclarecer um pouco mais essa novela, que, como eu disse, é confusa e complicada, nós conversamos hoje mais cedo com o advogado que está na linha de frente da defesa nessa batalha nos tribunais federais. Vamos aí, portanto, ao nosso papo com o Dr. José Donizete Gonçalves. Segundo a mídia, doutor Donizete, o juiz federal de Passos, o Bruno Santos Oliveira, deferiu parcialmente na quinta-feira, 12 de janeiro, uma liminar que favorece o grupo de canastreiros, ou seja, os proprietários de terras no Parque da Canastra que o senhor representa. E eu queria saber o seguinte, como é que essa liminar beneficia? Por que ela beneficia? Eu queria que o senhor desse uma pincelada geral nessa situação. Olha, essa questão do parque, ela é uma questão que precisa ser esclarecida, talvez com uma linguagem mais popular, para que a comunidade possa entender o histórico, a história que envolve o parque. Existe um jargão popular que diz o seguinte: aquilo que começa errado, termina errado. E foi exatamente o que aconteceu com a criação do Parque Nacional da Serra da Canastra. Por quê? Porque a legislação brasileira, ao definir uma unidade de conservação na espécie Parque Nacional, ela definiu de forma precisa, de forma clara, que Parque Nacional só existe em terra pública. Ou seja, é preciso que o Estado compre a terra para depois ele implantar uma unidade de conservação na espécie Parque Nacional. E no caso do Parque Nacional da Serra da Canastra, o governo fez o ato na linha inversa. Ou seja, primeiro eles pediam um decreto, em 74, fixando ou criando o Parque Nacional numa área de 200 mil hectares em cima de terras particulares. Então aí nasceu o primeiro erro. E como a criação do parque nasceu de um erro, não poderia deixar de dar sequência em outros erros, e hoje, 40 anos depois, o Poder Judiciário veio e detectou esse erro
E quando se fala que beneficiou os canastreiros, eu não usaria esse verbo. Eu diria o seguinte: reconheceu o direito dos canastreiros. Por quê? Porque não se cria parque nacional em terra particular. Pois bem, em 72, teve um decreto que criou o parque, falando que o parque tinha 200 mil hectares. Esse decreto de 1972, que definiu o parque em 200 mil hectares, esse decreto trouxe uma previsão nele próprio de que, futuramente, o IBDF, que era o órgão responsável pela implantação do parque, pudesse promover as desapropriações para a implantação do parque. O que aconteceu? Logo na sequência, em 74, editou-se um novo decreto. E dessa vez, esse decreto de 74 diminuiu a área do parque para 106 mil hectares. Muito bem, então a partir desse decreto, o parque passou a constar com 106 mil hectares. Só que, quando se foi implantar o parque, aí é dar execução no parque, ou seja, comprar as terras dos proprietários, para formar o parque, o que o governo fez? Ele foi lá e comprou só 71 mil hectares. E essas 71 mil hectares se transformaram em parque. Como o decreto que estabeleceu o parque em 106 mil, ela é de 74, a legislação brasileira prevê que se ele não for implantado num prazo de 5 anos, ele caduca. E foi exatamente isso que aconteceu. Agora, o governo vinha pregando que o parque ainda tinha 200 mil hectares e o Poder Judiciário, através da Justiça Federal, reconheceu que houve a caducidade, ou seja, esse decreto não existe mais no mundo jurídico, esse que estabeleceu em 106 mil hectares. Ou seja, a conclusão é que o Poder Judiciário reconheceu expressamente que o Parque Nacional da Serra da Canastra tem 71 mil hectares, e não os 200, conforme pregava o governo, com base no decreto de 1972. Bom, significa que houve uma, vamos usar esse termo aqui, leigo, uma devolução de 130 mil hectares. Significa, na verdade, não a devolução, porque os fazendeiros ainda estavam na posse das terras. Então, eles estavam na posse, a diferença é que, mesmo estando na posse, eles não estavam podendo utilizar esse bem, essas propriedades. E foi esse o objeto da liminar. E foi exatamente esse o objeto da liminar. Que eles possam voltar a trabalhar nas suas terras. Que eles possam usar as suas terras, exatamente como a lei assegura, que é o direito de plantar, é o direito de morar, é o direito de alugar, é o direito de explorar economicamente a sua propriedade. Isso foi reconhecido expressamente na decisão da Justiça Federal. Muito bem, tá, acho que ficou bem explicado aí. E agora, depois dessa liminar, né, que reconheceu o direito dos fazendeiros nesses 130 mil hectares, depois disso, qual é a perspectiva dos canastreiros, doutor? Luciano, a gente tem que reconhecer a qualidade técnica da decisão prolatada pelo juiz Bruno. Isso por quê? Ao decidir, ele trouxe para a decisão dele o reconhecimento expresso dos tribunais superiores em relação à caducidade do decreto. Ao fazer isso, ele já antecipou para dentro da decisão, que é de primeiro grau e que é liminar, o pensamento decisório em que se norteiam os tribunais superiores quando essa matéria chegar lá, se chegar. Então, o que acontece é que isso trouxe uma tranquilidade muito grande para os canastreiros, no sentido de que, apesar de se tratar de uma decisão liminar, essa decisão dificilmente ela vai ser modificada nos tribunais superiores, porque ela foi dada exatamente na linha jurisprudencial desses tribunais. O doutor Donizete, muito obrigado pela sua entrevista, obrigado por ter aceito o convite do Piuí na TV para falar desse tema tão polêmico e tão confuso para nós leigos. Então eu deixo aqui os meus agradecimentos e esse esclarecimento para os canastreiros. Mais uma vitória judicial e fiquem tranquilos porque caminharemos nessa estrada e com certeza o direito prevalecerá em garantia de cada um dos senhores canastreiros. Muito obrigado, Luciano, muito obrigado ao Piuí na TV.
Está chegando a hora. Em março, o Piuí na TV vai contar pra você. Quem são os inovadores e criativos que atuam e agitam o mercado piuiense? Vem aí a lista oficial do Prêmio Inovadores e Criativos Piuí 2017. Você vai conhecer os empreendedores e profissionais que usam a criatividade para turbinar as vendas, esquentar os negócios e derrotar a crise. Prêmio Inovadores e Criativos Piuí 2017. Uma iniciativa do PTV para valorizar o oportunismo de mercado e o dinamismo profissional na Cidade Carinho. Piuí na TV. Oferecimento Estalo Supermercado. Agora 3 lojas para melhor servir a família piuiense. O trabalho do farmacêutico abrange vários papéis, mas tem um único objetivo: cuidar da saúde. Em cada medicamento que alivia as dores da humanidade, em cada fórmula, comprimido, xarope ou cápsula, está presente a ciência do farmacêutico. Sem ele, não há remédio. Ser farmacêutico é transformar substâncias em diagnósticos e medicamentos em cura. É colocar na fórmula que prepara e no trabalho que realiza o conhecimento e o amor pelo ser humano. É ser produtor de bem-estar, manipulador da cura e administrador da vida. 20 de janeiro, Dia do Farmacêutico. Homenagem da rede Far Melhor. Atenção para o novo horário do Piuí na TV a partir do dia 1º de janeiro. Segunda, quarta e sexta, 9 da noite. Piuí na TV. Oferecimento Estalo Supermercado. Agora 3 lojas para melhor servir a família piuiense. E muito bem, olha só, a Câmara Municipal de Piuí está completando pouco mais de 20 dias de batente, de atividade. E nós já sabemos que muita coisa andou acontecendo lá na sede do Legislativo, ali na confluência da Visconde de Ouro Preto com a João Pinheiro. Muita coisa boa e outras nem tão boas assim. E por isso nós estivemos lá conversando com o presidente Fernando Detetive para saber das novidades do Legislativo piuiense. Roda aí. Muito bem, Fernando, tudo bem? Tudo bem, Luciano. Bom, Fernando, a Câmara está na ativa, no batente, há aproximadamente 20 dias, 20 e poucos dias. O que aconteceu de importante aqui na Câmara durante esses 20 dias, na sua avaliação? Bom, o que mais importante aconteceu aqui é esse processo que a gente está percebendo que está havendo muita harmonia, principalmente nesse início. Nós vimos desde já as eleições para a presidência, para a mesa diretora, assim também como houve uma harmonia nas escolhas das comissões. Todas as comissões houve assim, um consenso, unanimidade, foram cada um, olha, eu quero fazer parte dessa comissão. Então isso demonstra que o pessoal estão realmente com o intuito de trabalhar em conjunto e com harmonia. Então esse é o mais importante, que é esse trabalho que nós estamos tendo aqui, sem disputa de bandeiras, assumindo aquela bandeira que nós propomos, Piuí. Outra ação importante aqui por parte dos vereadores da casa é que eles estão de acordo com o projeto de lei que nós lançamos aí para acabar com as diárias. Acabar com as diárias e propomos então o reembolso. E houve uma aceitação também harmônica dos colegas, e isso vem demonstrar que eles estão interessados também em fazer economia, respeitar o dinheiro público, devolver isso aí em forma de ações de políticas públicas que atendam principalmente as pessoas mais carentes, aos idosos. Bom, olha, eu quero aproveitar para fazer um registro aqui, já que nós estamos falando tanto em cidadania, colaboração com a cidade, solidariedade, trabalho voluntário. Então eu quero fazer aqui um pequeno registro de um fato muito bonito, muito bacana, que aconteceu, me parece que no início de janeiro agora, e que foi a união de esforços de empresas e cidadãos piuienses para dar uma
faxina, uma limpeza no piso, nos passeios ali, nas calçadas da Praça Tuiuti. Essa ideia partiu do advogado Arnaldo Soares Alves, que, devidamente autorizado pelo prefeito Deco de Mello, mobilizou os colaboradores ali das imediações da praça, recebendo prontamente o apoio do restaurante Scarola, através do nosso amigo Sérgio, o dono do Scarola, através do Moacir Costa, do supermercado Tuiuti, do Luiz Garcia, da Cogil, do médico Luizinho Rodrigues, né, que participaram patrocinando esse mutirão de limpeza cívica, que acabou se transformando, olha só, num exemplo, numa autêntica PPP, uma parceria público-privada que pode e deve muito bem inspirar novas ações desse tipo na comunidade, em outros pontos da cidade. Portanto, fica aí a sugestão, parabéns ao doutor Arnaldo pela iniciativa e parabéns aos parceiros da cidade que resolveram bancar a conta, lembrando que a cidade é de todos, não é do prefeito não, e vamos seguindo. Bom, e agora eu quero encerrar deixando aqui um abração especial para o nosso amigo advogado lá em Formiga, o doutor Leonardo Almeida, lá na rua Silviano Brandão, ele que integra e comanda lá o núcleo Gilberto Pereira Vaz. É um telespectador do PTV que eu não conhecia, fiquei conhecendo pessoalmente um dia desses aqui no restaurante Estalo. O doutor Gilberto, muito gentilmente, me procurou, me abordou, veio me cumprimentar e dizer que assiste o PTV já há mais de 10 anos e cumprimentou o programa pela imagem simpática que, segundo ele, o PTV passa de Piuí para a região. Então é isso, o PTV está terminando, eu espero que você tenha gostado do programa. Semana que vem eu te espero aqui novamente na telinha da TV Oeste. Lembre-se, quando não der para assistir na TV, corra para o YouTube ou para o Facebook. Um abraço, até a próxima segunda-feira com mais uma edição do Piuí na TV. 13 anos agora, no dia 1º de fevereiro, não esquece, estamos inaugurando o ano 14 do PTV. Tchauzinho, boa semana!